Fala povos e povas desse Brasil, o Sensei Tomoto na área, tema de hoje muito maneiro. Quais são os 7 tipos de intercâmbios de inglês? E já de cara que já falo pra vocês, o 7º é o pior de todos, é o que eu não recomendo, que eu não acho que ninguém deve fazer. Fuja louco, porque é muito ruim. Mas bora falar um pouquinho, porque tem alguns bem interessantes, tem bolsa, tem intercâmbio de inglês gratuito. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso já! E se essa é a sua primeira vez por aqui, já se inscreve no canal, já deixa um joinha, ativa o sininho, porque toda semana a gente tem algumas surpresas por aqui. Tipo domingo tem aulão prático, que eu entro no site e explico como fazer as coisas que a gente ensina aqui. E deixar o joinha, comentar aqui embaixo, ajuda muito o canal, é algo que eu faço de coração aqui, voluntariamente, não ganho nada pra fazer isso, pra ajudar vocês que têm esse sonho de ir pra fora, beleza? Primeiro tipo de intercâmbio de inglês, em bibliotecas. Diversas bibliotecas em vários cantos do mundo têm iniciativas em que professores de inglês, às vezes até mesmo professores aposentados, vão para lá voluntariamente, de graça, em determinados horários e dão aula para qualquer pessoa que chega lá. E aí cada biblioteca vai ter o seu tipo de regra. Algumas é só chegar no horário da aula, outros você tem que fazer um pré-cadastro antes. No caso da Biblioteca de Nova York, por exemplo, cada dia tem uma dinâmica. Alguns dias são conversação, outro dia mais treino de leitura, no outro dia escrita, outro debate de livro. Bem interessante. Recomendo demais e é de graça, né, galera? Segundo tipo de intercâmbio de inglês é quando você paga a mensalidade de uma escola de inglês fora do Brasil. Eu particularmente acho que não compensa por 3 motivos. Primeiro, existem os 60 melhores intercâmbios do mundo e estudar em escolas de inglês pagando não é um dos 60 melhores. Tem coisas muito mais interessantes. Segundo, que do ponto de vista do seu desenvolvimento pessoal, se você vai para fora, vamos fazer alguma coisa incrível, alguma coisa que vai mudar a tua vida, mudar a tua carreira. Qualquer um dos 60 melhores intercâmbios que eu ensino por aqui e tem essa transformação, sacou? Só passar lá 3 meses estudando inglês é meio xoxo, né? E terceiro, pagar, sendo que existem oportunidades com bolsa e oportunidades gratuitas, né? Respeito quem quiser, é importante falar aqui porque é uma das modalidades e eu não curto. Obviamente que tem um ponto positivo, quando você faz a matrícula direto na escola de inglês fica mais barato do que fazer por uma agência de intercâmbio, porque aí você não paga aqueles 5, 10, 15, 20 mil reais da intermediação, você que fecha sozinho. Terceiro tipo, preparatórios para provas. No Brasil a gente tem o cursinho pré-vestibular para ajudar ali na preparação para o Enem, para as provas. Lá fora também existe o cursinho preparatório para TOEFL, para IELTS e muitas universidades, para que os alunos estejam mais preparados para aplicar para ela, eles oferecem esses cursinhos dentro da própria universidade. E obviamente existem diversas instituições, são milhares de instituições pelo mundo que oferecem esse tipo de serviço. Esse é um programa que tem maior equilíbrio, não entra nos melhores 60 intercâmbios do mundo, mas ao mesmo tempo não é um intercâmbio ruim porque ele tem um propósito muito claro. Se você tirar um notão no TOEFL, tirar um notão no IELTS, de repente era só isso que faltava para sua aplicação, tirou um notão, passou numa bolsa de 2 milhões de reais, numa bolsa de 3 milhões de reais, numa bolsa para você ficar 4 anos estudando fora de graça. De repente compensa baseado ali na sua estratégia. Por outro lado, não existe bolsa para esse tipo de programa e não é gratuito. Além de que hoje existem diversas ferramentas, simuladores, livros, metodologias para você desenvolver isso da tua própria casa. Você não precisa ir lá para fora pagar 30, 50, 70 mil reais para um preparatório desse, sendo que existem diversas outras formas de você fazer isso. A minha mentoria M60, que seleciona 50 pessoas por turma, tem isso incluso. Simuladores, materiais, sugestões de livros e tá ali em tudo, com todas as ferramentas que você precisa em um lugar só, com um investimento infinitamente menor, sacou? Decisão de cada um, super respeito. Inclusive, se você quer fazer parte, vou deixar o link aqui embaixo. Não é todo mundo que a gente aceita, são milhares de aplicantes todos os meses e só 50 por turma. Então clica no link abaixo e faz o teste, mas faz bem feito, hein? Quarto tipo de intercâmbio de inglês, em igrejas. Parece bobeira, mas talvez esse seja um dos mais interessantes de todos, principalmente para quem já está dentro, para quem já participa ali de alguma galera. Não vou citar denominações aqui, mas algumas delas inclusive te oferecem
hospedagem e alimentação, além do curso de inglês gratuito que a própria igreja dá, porque é de interesse deles esse trabalho comunitário para as pessoas que não têm um inglês tão bacana e num ambiente que você já está próximo, que segue a mesma cultura, a mesma, sabe, linha de vida do que você. Eu acho muito legal. Tem no mundo inteiro, em países desenvolvidos de língua inglesa, Estados Unidos, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, Inglaterra e etc. Outro tipo de intercâmbio de inglês muito maneiro é aquele oferecido por ONGs, principalmente aqueles que são financiados pelo governo dos países. Sensei Tomoto, não faz nenhum sentido. Por que os Estados Unidos iria financiar um curso de inglês para estrangeiros? Faz sim, todo sentido. Exemplo, imagina aquela pessoa que imigrou para os Estados Unidos quando tinha 17 anos de maneira ilegal, continuou nos Estados Unidos e hoje tem 60 anos de idade e até hoje não conseguiu aprender o inglês direito exatamente porque estava ilegal no país, então não podia fazer muitas coisas. Essa pessoa, se ela não aprender, os filhos não vão aprender também, os netos não vão aprender, ninguém vai aprender porque não teve oportunidade, eles vão cada vez mais ficando ali deslocados. Então existe essa iniciativa nas principais capitais dos Estados Unidos, nos principais locais da Inglaterra e de diversos países de língua inglesa para fazer a inserção na sociedade de pessoas que não têm o inglês tão interessante. Só que aqui tem uma pegada diferente. Todo brasileiro pode aplicar para tudo que eu estou ensinando aqui, tá? Mas essa em específico você já tem que estar lá fora, estudando, trabalhando, com green card, morando fora. Já tem que estar meio que no esquema para você participar. Óbvio que se você fosse do Brasil para tirar 3 meses de férias fora e etc, beleza, você paga seu avião, você paga a sua hospedagem, você paga a sua alimentação, você vai lá passear e enquanto você passeia, você faz esses treinamentos. Você vai economizar 20, 30, 40 mil reais só com o curso de inglês, mas você vai ter alguns outros custos. Por isso é legal balancear e colocar esse tipo de oportunidade com outras coisas, com alguma outra coisa que você já iria fazer. Na minha opinião, fica mais estratégico, fica mais interessante, o custo-benefício acaba valendo mais a pena. Número 6, intercâmbios de inglês oferecido pelas próprias universidades. E a maioria das universidades oferecem, e não é um tipo só, são vários tipos. Alguns eu gosto, outros nem tanto. Exemplo, você sabia que dentro de Harvard existe um departamento para você aprender inglês lá? Em Harvard. Você sabia que dentro das universidades existem clubes, reuniões que as pessoas fazem e, no caso do inglês, são abertas para a comunidade, qualquer pessoa pode ir lá participar? Essas duas eu curto muito. Você sabia que passou numa faculdade, num mestrado, num doutorado e de repente você precisava tirar 80 no TOEFL, você conseguiu 75, eles podem te dar uma permissão para você ir para lá com uma nota menor, chega entre 1 a 3 meses antes só para você fazer um intensivo de inglês na própria universidade ou com alguma escola parceira, fez o intensivo, fez uma provinha, passou, tá liberado mesmo com uma nota menor, uma nota que não era o suficiente para você passar. E tem bolsa para isso daí, viu? Curto pra caramba. Se for com bolsa, top. Se tiver que pagar tudo desse 1, 2, 3 meses, na minha opinião, fica caro. Fica ligado para isso. Compensa daí mais para as aulas gratuitas, para os clubes, para as outras iniciativas da universidade. Beleza? 7º tipo de intercâmbio de inglês, o intercâmbio por agências de intercâmbio. É um intercâmbio que você não faz nada, não tem nenhum esforço, não precisa estudar, não precisa se preparar, não precisa entrar em mentoria, não precisa ficar entrando no site para ver qual que tá com vaga aberta, quando começa a aula, não precisa fazer nada. Já tiveram alunos meus que já receberam cotações de até 150 mil reais. Obviamente ele recusou, entrou na mentoria e foi para fora de graça. Mas é um valor que a maioria dos brasileiros não tem condições de pagar e eu, como sensei mentor, eu falo, mano, não faz sentido, na minha opinião, no mundo de hoje que existe tanta oportunidade. Há 30 anos atrás talvez fizesse, hoje não faz mais. Ponto negativo, tem que pagar entre 40 a 150 mil reais para passar 3, 6 meses, 1 ano fora. Ponto positivo, ao contrário dos outros 6 intercâmbios, ele é fácil. Você não faz merda nenhuma. Você paga para outra pessoa fazer todo o processo para você. Chegou a hora de ir, você só embarca e vai. Eu particularmente prefiro os outros 6, que você pode ir com bolsa ou gratuito. Óbvio, existe uma dedicação. Você vai precisar estudar, vai precisar se preparar, vai precisar dedicar um tempo para aquilo, mas imagina você dedicar 3 meses de preparação para você economizar 40 mil reais, dedicando 15 minutos por dia, que é o que um aluno meu dedica dentro da minha mentoria. Faria sentido para você?
Na minha opinião, faz, mas eu respeito a decisão de cada um. Meu objetivo hoje era abrir esse leque, mostrar para vocês o que existe para você decidir de acordo com a sua estratégia, com o seu perfil, o que tu tá planejando da vida, qual que é o mais interessante. Agora me conta aí, qual desses 7 você acha o mais legal? Já falei sobre todos eles em aulas de 1-2 horas nos aulões de domingo, mas posso falar de novo neste ano se tiver algum que vocês acharam muito interessante e vocês gostariam que eu me aprofundasse. Um grande abraço, tamo junto, até a próxima, valeu!